E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada de estudo, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal no YouTube do Professor Renatão. E hoje nós vamos falar aí um tópico importantíssimo aí do nosso Power Aprovação, nosso treinamento de aprovação para concurso público. Eu quero conversar com você sobre a concentração e a oportunidade. Antes de a gente começar a nossa troca de ideia aqui, eu já quero que você se inscreva no canal no YouTube do Professor Renatão. Esmaga o like aí com força, compartilhe o vídeo com seus amigos e qualquer dúvida você pode deixar nos comentários. E claro, não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações quando o professor Renatão enviar o próximo vídeo. Concentração e oportunidade. Olhando assim, você pode pensar que são coisas totalmente diferentes. São coisas que não estão diretamente relacionadas. E eu concordo com você, são coisas que não estão andando juntas, mas eu quero mostrar para você algumas coisas que você deve considerar quando você tem a oportunidade de estudar e quando você programa o seu estudo, quando você tem uma concentração legal. Primeira coisa que a gente tem que definir, o que vem primeiro, tá? Primeiro eu me concentro, primeiro eu tenho atenção, primeiro eu dou importância, tá? Você só consegue dar atenção a uma coisa quando essa coisa é importante para você. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que aquele assunto que você está estudando é importante para você. A primeira coisa que você tem que entender é a importância desse assunto. Quando você considera esse assunto importante, você sabe que esse assunto vai trazer a sua mudança de vida, você começa a dar atenção a ele. Tá? Então, primeiro você tem a importância para depois você começar a dar atenção a esse assunto. Se você está na balada e tem uma mulher feia e uma mulher bonita, para quem que você vai dar mais importância? Para a mulher bonita, tá? Então a mulher bonita começa a ser importante para você. Você começa a cuidar onde ela vai, se tem alguém rodeando ela, se ela está acompanhada, se ela não está. Então, primeiro você dá importância, tá? Não atenção. Você só vai dar atenção para ela quando você chegar próximo dela. Aí você vai conversar, não vai ficar olhando para o lado. Estou ensinando você a namorar. Não vai ficar olhando para o lado, vai ser atencioso com ela. Mas primeiro você deu importância. A importância é fundamental porque você consegue evitar distrações. Se você está dando importância para a menina, você não vai ficar olhando para outras meninas. Você não vai se distrair com outras meninas. Por quê? Porque ela é importante para você. E no seu estudo, na sua metodologia de estudo, você tem que adotar isso também. Assuntos importantes, você tem que ter o maior nível de concentração possível, tá? Um exemplo bem prático disso é um quebra-cabeça. Quando você começa a montar um quebra-cabeça, geralmente você começa ele pelas beiradas, né? Então, geralmente você começa a montar ele pelas beiradas. Para quê? Para você ter uma base do que é o conteúdo que você está estudando, para você ter uma base desse quebra-cabeça. Trazendo esse item aqui para o direito constitucional, por exemplo, é a base de todos os outros direitos. Você precisa entender os conceitos básicos, tá? Desse assunto que você está estudando. Se esse assunto é extenso, se esse assunto você não entendeu, o que você vai fazer? Você vai ler resumos, tá? Principalmente se é um assunto extenso, se é um assunto complexo, você vai ler todos aqueles detalhes? Não, primeiro você tem que ter uma noção dos conceitos básicos, conceitos dos princípios e você encontra isso muito mais facilmente nos resumos, tá? Você vai começar a encaixar as suas peças, tá? Ah, beleza, essa lei aqui está falando sobre licitação. Os princípios, os conceitos básicos da licitação são esses. Os princípios são a isonomia, melhor oportunidade para administração. Aí você começa a entender como que funciona aquela lei, tá? Procure a ideia principal, falando de licitação, qual é a ideia principal da licitação? Dar igualdade entre os participantes e ter a melhor oportunidade para a administração. Nem sempre a melhor oportunidade é o preço mais baixo, tá? É o melhor custo-benefício, o melhor produto com o menor valor. Nem sempre, estou dando uma dica por cima, tá? Nem sempre
o mais barato é o melhor para a administração. E depois que você for fazer tudo isso, você vai resolver as questões, tá? Aí, na hora das questões, o seu quebra-cabeça começa a ser montado em uma quantidade maior, ok? Então era isso que eu queria trazer para você a respeito da importância de você estudar. Você precisa ter consciência que esse assunto é importante, você vai evitar distrações, você vai dar mais atenção e você vai conseguir montar, entre aspas, o seu quebra-cabeça. E a oportunidade, Renatão? A oportunidade que eu sempre digo é que você tem que estar sempre pronto para estudar. Como assim sempre pronto para estudar? Você tem que sempre andar armado. Como assim, Renato? Não pode andar armado. Cara, você tem que andar armado com o seu material, tá? O seu celular é a sua arma de estudo, tá? O seu celular é a sua arma de estudo. Você tem que ter leis gravadas. Você tem que ter lei gravada no seu celular. Você tem que ter alguma aula baixada no seu celular, mesmo que seja aula do YouTube, tá? Você tem que ter PDFs no seu celular. Você tem que ter anotações na sua mochila, na sua bolsa. Você tem que estar sempre armado no seu caderno da faculdade, no seu caderno do escritório, no seu armário na empresa. Você tem que estar sempre armado com o material para você estudar. Ah, Renato, mas nesses intervalos aí eu não consigo ter concentração. Eu sei que você não consegue ter concentração, mas você consegue começar a ter uns conceitos básicos da leitura, do assunto, tá? Você pode pegar, por exemplo, hoje eu vou estudar licitação, nunca vi licitação na minha vida. Pô, que tal se à noite você começar a estudar licitação já com uma primeira leitura do assunto? Você já se familiarizou com o assunto, porque você leu no seu intervalo no almoço, você leu no seu transporte para o trabalho, você fez uma viagem, peça para ir de carona, tente não ir dirigindo, se possível, e vá ouvindo a lei de licitação, vá assistindo uma aula, baixe uma aula no seu tablet, no seu celular e você vai assistindo. Você tem que estar sempre pronto, tá? Aí, quando você tiver a oportunidade, você vai conhecendo a matéria. Não tem a oportunidade, acabou aquela oportunidade de eu conhecer a matéria, então agora eu vou me concentrar e vou estudar a matéria a fundo e vou passar por todos esses itens para montar o seu quebra-cabeça e para você dominar o assunto, ok? É assim que funciona, é assim que se estuda hoje, ok? É assim que se passa em concurso público. As pessoas aproveitam todas as oportunidades, ok? Um abraço, bons estudos, se inscreva no canal, comente aí o que você achou desse vídeo e a gente se vê na próxima dica.